misericórdia de nós, de todos nós, tá bom, querido? Vamos então para a palavra de Deus para esta noite. A partir de agora eu quero ministrar a você o texto de 1 Samuel, capítulo 10, verso 17. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 10, verso 17 em diante. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. Um está em 1 Samuel 10, do 17 ao 27. Verso 17 diz assim: Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa e lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito, e de vocês os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias, e disseram: Não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresenta-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: Viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Saul também foi para a sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujos corações Deus tinha tocado. Alguns filhos de Belial, e uma tradução diz, alguns vadios, porém, disseram: Como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Capítulo 11, verso 1. Cerca de um mês depois destes eventos, Naás, o rei dos Amonitas, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E o exército de Jabes lhe propôs: Faze conosco um tratado e te serviremos. Contudo, Naás, o amonita, lhes retrucou: Eis o pagamento que de vós exigirei para fazer um acordo. Todos vós tereis vazado o olho direito, e assim humilharei a todo Israel. Diante disso, os líderes de Naás responderam: Dá-nos uma trégua. Mandaremos mensageiros a todo o território de Israel. E se ninguém vier em nosso auxílio, nos renderemos a ti. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Assim que entregaram as notícias, o povo começou a chorar e se lamentar desesperadamente. Naquela mesma hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e indagou: O que se passa com o povo que está aos prantos pela cidade? Contaram-lhe o que havia comunicado os homens de Jabes. Assim que Saul tomou conhecimento do que se passava, o Espírito de Deus assumiu o absoluto controle de sua pessoa. E Saul ficou profundamente indignado. Agarrou 2 bois e os fez em pedaços. Em seguida, por meio de mensageiros, enviou os pedaços dos animais a todo o território de Israel, anunciando: Eis o que se fará a todos os bois daquele que não seguir imediatamente a Saul e Samuel à batalha.
Então todo o povo de Israel sentiu imenso temor em relação ao que o Senhor poderia fazer. E então todos atenderam ao chamado e vieram imbuídos de um só ânimo. Seguiram as diretrizes de Saul. Assim, quando Saul os reuniu em Bezeque, somaram 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E responderam aos mensageiros de Jabes: dizei aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, por volta da hora mais quente do dia, vos chegará pleno socorro. Assim que os mensageiros relataram isso aos moradores da cidade de Jabes, todos muito se alegraram. Então os homens de Jabes responderam aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós. E então fareis conosco o que vos aprouver. No dia seguinte, Saul dividiu seus homens em 3 grandes grupos. Ao raiar da aurora, os exércitos de Saul avançaram sobre o acampamento amonita e os atacaram violentamente. Por volta do meio-dia, já haviam massacrado quase todos os inimigos, e os que conseguiram fugir se espalharam, cada qual buscando livrar sua própria vida por um lado. Então, o povo de Israel declarou a Samuel: onde estão aquelas pessoas que questionaram: poderá Saul reinar sobre nós? Dize-nos seus nomes, a fim de que os executemos agora mesmo. Contudo, Saul respondeu: ninguém será condenado à morte hoje, porquanto neste dia Yahvé proveu salvação a Israel. Depois Samuel convocou todo o povo: vinde e vamos a Gilgal e reafirmemos ali nossos votos quanto ao reinado de Saul. Todo o povo se reuniu em Gilgal e Saul foi referendado rei perante Yahvé em Gilgal. Ali se imolaram sacrifícios de comunhão diante do Senhor. E Saul e todos os homens de Israel se entregaram às manifestações de júbilo. Amém? Queridos, esse texto, que já é muito conhecido de quem é cristão evangélico, há pelo menos há mais de 5 anos, conhece a fatídica história de um rei que começou bem e que lamentavelmente terminou mal. Seu nome, Saul. Um homem que não pediu para ser rei, um homem que não se colocou com o nome à disposição de nenhuma chapa eleitoral, mas um homem que Deus o separou. A história de Saul, creio eu que os apaixonados pela palavra já conhecem. Fica uma lição de como tocar a vida, que começar bem e não se portar bem na vida não significa muita coisa. Muitas pessoas começam bem a carreira espiritual, a carreira cristã, mas com o passar do tempo, o mesmo ou a mesma doença espiritual que pegou Saul, pega a qualquer um que não voltar-se para o Senhor. Saul foi orgulhoso, foi soberbo, foi uma pessoa arrogante. Saul se colocou acima daquilo que Deus havia estabelecido, e parece uma situação muito diferente quando a gente olha para este homem aqui, na sua primeira ação militar, e o homem que terminou tirando a sua própria vida, porque ele foi inimigo dele mesmo. Essa história nós conhecemos. E eu sempre falo aqui no púlpito, e para os irmãos que se aconselham: Deus não deixou esse texto e todos eles para expor, para ridicularizar. O Espírito Santo não inspirou grandes homens, profetas, apóstolos, para simplesmente ficar um relato histórico, mas para que servisse também de parâmetro, para que servisse de alerta, para que servisse para meditação nossa. Eu quero considerar convosco esta noite o início da carreira de Saul, o chamado dele, a forma como ele era e o que aconteceu depois. Ele é o único responsável. Mas quando eu olho para esse momento da história,
A tribo, o clã de Saul era o menor, o mais improvável, o impossível. Lembrando também que não era propósito de Deus a este tempo, e também não era esta a ideia de Deus, para que a nação de Israel tivesse as mesmas formas governamentais, como tinham as outras nações. Mas o convívio, o dia a dia, a proximidade, o desejo, a falta de observação, a falta de comunhão foi atraindo, e os desejos, os pensamentos começaram a se moldar e a ficar iguaizinhos àqueles das outras nações. Queriam um rei. Deus explicou-lhes as consequências. Eu quero assim mesmo. Eu quero. Israel questionou com Deus, mesmo avisado das consequências. Eu quero. Pois bem, vocês escolheram. Também nós sabemos que Samuel se entristece com isso e pensa ele que a questão é com ele. Deus fala: o problema não é você, Samuel. Não fique triste por causa da decisão deles, porque não é você que eles não querem mais, é a mim que eles estão rejeitando. E diante das escolhas dos homens, diante das decisões da vida, Deus concede os desejos, mesmo libertíneo, errôneo, rebelde, seja como for. Vocês querem, eu já avisei que não pode, não é para ser. Não queria isso para a vida de vocês. Mas às vezes, nossas paixões carnais, as nossas ideologias, as pseudos manifestações de que eu sei mais do que Deus, tem levado pessoas dia após dia, e até os da fé, a caírem num abismo que muitas das vezes não dá para se resgatar mais. Este homem está num tempo em que nem sonhava em ser rei, nem passava pela sua cabeça. Olhando para as tribos de Israel, a de Saul, de 0 a 10, 10, que não seria possível ser rei. Porque os critérios estabelecidos pelos homens para alguém ser um representante dele, a altura deles é diferente do critério de Deus. Aqui fora, no mundo secular, as pessoas têm a sua maneira. Mas na obra de Deus, nas questões com Deus, não é como o homem quer, mas é como Deus quer. É como Deus determina, é como Deus põe. Olha para a família de Benjamim, para o clã de Benjamim, a tribo de Benjamim. Não havia nenhuma possibilidade de aspersão, ou seja, de sucesso lá na frente. Não havia possibilidade de, quanto mais Saul. Saul era um caipira da roça legítimo. Era isso que ele era. O que Saul sabia fazer? Ajudar o pai na fazenda. Era o que Saul fazia. Saul não era um intelectual. Saul não era também uma pessoa de expoência na sociedade. Ele era conhecido como talvez alguns de nós conhecem, o filho da irmã Antônia, o filho da irmã Maria, ou o filho do seu João. Quem é? Eu vi esse menino crescer. Eu vi esse menino correr pelos bancos da igreja. Era assim que Saul era conhecido entre Israel, principalmente das regiões que eram circunvizinhas ao seu clã. Saul não era um moço que cantava bem, tocava bem, que pregava bem. Não era profeta. Saul não vinha de linhagem especificamente que pudesse trazer alguma notoriedade. E, no entanto, Deus usa das circunstâncias que muitas das vezes eu não compreendo. Eu não sei você. Eu, muitas das vezes, não compreendo as formas e os meios que Deus quer se manifestar a nós. Que Deus, às vezes, quer nos corrigir. Muitas das vezes eu, Kleber, não aceito. Hoje, mais maduro, estou mais suscetível a ouvir a Deus. Pelas bobagens e burrices que já fiz na vida. Quando alertado por Deus para calar a boca e não calei. Quando para não fazer e fiz. Quando achei que sabia mais do que os meus líderes. Quando achei que sabia mais que os mais velhos. A gente aprende.
a gente aprende. Às vezes da pior forma, às vezes com marcas para o resto da vida. Para o resto da vida. Pode ser formado doutor na casa da onde quiser. Pratica hoje uma coisa em desobediência à palavra de Deus, que vai trazer marca na sua vida se você não vai arrastar isso para o resto da sua vida. Arrasta. As pessoas são cruéis e são más. O único que nos ama de uma maneira incondicional é Deus, que não olhou para as nossas falhas, nossas imperfeições, para as nossas fraquezas e continua nos amando até o dia de hoje. Mas se tem uma coisa que Deus não faz, não é porque Ele não tem poder, é de retirar fruto ou consequências da minha decisão quando eu estou ciente do que não devo fazer. Este moço aqui, da Bíblia, ele era um improvável. Ele era um sujeito da roça. Era alguém que não tinha 0,1 de chance. Mas os homens pediram um rei. Às vezes a gente pede coisas para Deus e a gente dá a bula para Deus. Senhor, eu quero... A moça diz, eu quero um marido. Mas ela fala um monte de coisa. Talvez o último critério seja que seja um homem de Deus. O rapaz fala, eu quero uma esposa. O critério primeiro é beleza, isso. O último do critério, que seja uma mulher de Deus. Às vezes nós pedimos um emprego para Deus, mas não falamos para Deus, Senhor, é da tua vontade esse emprego? Se não for, não deixa dar certo. Não deixa eu entrar. Mas às vezes o salário é bom. As condições são boas. É um carro, combustível, celular. É isso, é aquilo, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. É uma secretária, é um adjunto, é isso, é aquilo. Mas cada vez mais longe de Deus. Cada vez mais apático. Cada vez mais frio, cada vez mais carnal, cada vez mais longe do Espírito Santo, cada vez mais longe da igreja, cada vez orando menos, cada vez criticando mais, cada vez blasfemando mais, cada vez achando defeito e cada vez mais eu quero ser a quarta pessoa que não existe na Trindade. Eu começo a dizer para Deus, ei, acho que o Senhor errou quando elegeu Saul. Saul não era tão bom como o João, o filho do pastor tal, a filha da irmã tal. Aquele moço ali entende disso, entende daquilo, sabe disso, sabe daquilo. Exatamente isso. Eu tenho muitos exemplos na Bíblia de pensamentos humanos que Deus atropelou, falou, não me interessa o que vocês pensam. O compromisso que Deus tem é com a sua palavra. Deus só tem compromisso com o homem quando o homem tem compromisso com a sua palavra. Pode estarmos hoje em 2021, no momento pandêmico, com muita tecnologia, o 5G batendo na porta. Muita gente vai se assustar. Mas a palavra de Deus continua sendo a poderosa, a imutável. Oh, meu Deus. Poucos entendem isso. Poucos entendem. Você descobre que tudo que você tem é nada quando você ora e não sente mais a presença. Os seus diplomas, seus interesses, seu intelecto, sua conta, seu conhecimento é lixo quando você ora e não sente mais a presença de Deus. Seja um analfabeto que vem aqui, que vem dar uma palavra, português sofrido, ruim, mas quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. E vem uma pessoa simples aos nossos olhos. Ela abre sua boca e quando ela fala a paz do Senhor, acende a nossa alma, a nossa vida. Há um desejo de glorificar a Deus.
que só quem é espiritual discerne essas coisas. Quantas vezes os meus caminhos foram para a esquerda, foram para aquele lado, e eu fazendo planos e planos e planos, e Deus dizendo: eu não tenho isso para você, eu não quero isso para você. Mas eu quero, Deus, mas eu não tenho isso para você. Mas eu quero, Deus, bom, já que você quer, faça. Faça. Anos depois a gente está no púlpito chorando. A gente está carregando marcas nas costas, que foram as nossas escolhas e as nossas decisões. O que fazer quando o gatilho já foi puxado? Não tem mais o que fazer, irmão. Já foi. Já foi. Palavra proferida, oportunidade que passou e flecha arremessada, não tem retorno. Já foi. O que fazemos? Apela para a misericórdia. A Bíblia diz que são as misericórdias do Senhor que não fomos consumidos. O improvável está procurando as mulas do seu pai. Você conhece a história. E o Senhor o marca. Ninguém jamais entenderia que aquele procurar de mula, na verdade, fora Deus para ter um encontro. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar essa noite, mas às vezes a gente não entende os caminhos que Deus nos leva. Às vezes a gente não compreende por que está acontecendo aquilo. Deus sabe por quê. Deus sabe. Deus às vezes vai nos levar para alguns cantos, para as margens de alguns rios, e como uma lavandeira que bate a roupa nas pedras, Deus às vezes vai tratar conosco ali, para que saia toda a impureza, para que saia todo o eu, para depois Ele levar para o outro lugar. Agora não é mais você que manda em você, agora sou eu. Você entendeu? Este homem da roça, o caipira, literalmente o caipira, Deus escolhe ele. E ele não quer. Ele não quer. Ele tanto não quer, ele tanto é tímido, que no dia da unção dele, manifestação ao público, que ungido ele já tinha sido, mas a apresentação dele para o público, ele tem vergonha, e ele vai se esconder debaixo dos cestos, ele é tímido. Interessante que a Bíblia diz que Saul era um homem muito bonito, forte, alto e bonito, e tímido. Nem ele acreditava no que estava acontecendo na vida dele. E eu confesso para vocês o que a Bíblia diz. Ele não pediu para ser rei. Ele não queria ser rei. O Senhor, atendendo o que o povo falou, pega aquele homem e leva. Chegou o dia. Nós conhecemos a história da vila de profetas. Conhecemos Saul pulando, profetizando junto com os homens. Deus que fez com que os animais se extraviassem para que ele pudesse ter aquele encontro. E ele tem um encontro com o profeta. Bendita mula que se perdeu, e bendito o momento que Saul se achou. Às vezes a gente reclama de um pneu que fura na porta de casa, mas se não furasse o pneu, nós estávamos envolvidos com um acidente. Às vezes a gente reclama porque fomos fazer entrevista num local de trabalho e tiramos a nota máxima, mas nós não entramos. Dias depois nós ficamos sabendo o que aconteceu, ou anos depois o que aconteceu. E a gente levanta a mão para o Senhor e fala: realmente Deus sabe o que faz a vida da gente. Não é? Deus sabe o que faz. Chegou o dia em que Saul, perante todas as 12 tribos de Israel, é apresentado. Só ele e Samuel sabiam disso. No dia de apresentar ele está lá. E todo mundo está esperando que venha o cara.
Eu vou falar a língua portuguesa para você compreender. Do português correto, do raciocínio correto, de perfumes importados, de uma série de coisas. Quem será o rei? Quem será o rei? Quem será o rei? Quem será o rei? O profeta está aqui. Quem será o rei? E ora, onde está? Cadê o rei? O rei está aqui. Não está. E o próprio profeta Samuel não enxerga Saul ali presente, físico. E eles oram de novo. Vamos orar. Será que Deus, cadê o homem? Onde está? Será que ele veio? Deus fala, ele está aqui. Ele está ali em tal lugar, debaixo da bagagem, assim assado. Esse é o nosso Deus. Pega. Imagine tirando as coisas de cima de Saul. E Saul tímido, vermelho. Todo mundo olhando para ele. Talvez. Não tem nada com isso, gente. Eu nem pedi isso. Sou eu que estou falando. E ele vai para frente, assume o local. E a Bíblia diz então que depois que Samuel o apresenta, ora por ele, uma boa parte dos homens gritam: viva o rei! Viva o rei! E Deus os deixa viver aquele momento. Mas diz o texto que após a unção, após o momento em que, me permita colocar aqui a oração por Saul, porque ungido ele já tinha sido, acontecem duas coisas que estão no texto que lemos. O verso 26 diz que depois daquele momento, foi Saul para casa, e com ele foram do exército daquele cujos corações Deus tocara. Não foi em todos que Saul produziu o agrado. Não foi para todos que a vontade de Deus foi perfeita. Uma parte de um grupo de pessoas que estava ali desprezou a unção de Saul e desprezou a atitude de Deus. Pediram para Deus, Deus deu, mas como Deus não deu do jeito que queria, então não serve. Diz a Bíblia que esse começo de Saul foi um começo muito bom. Ele foi acompanhado por um grupo de homens nobres, cujo coração, verso 26, Deus tocou. Aqueles homens foram tocados. Ninguém esperava que Saul, e ninguém espera, nenhum líder, ninguém espera que vai conseguir produzir algo grande sozinho. Sempre haverá necessidade de pessoas para ajudar. E na obra de Deus a coisa é fantástica, é extraordinária. Porque na obra de Deus, Deus sempre toca em pessoas e as levanta para ajudar. Sempre. É para todos, mas alguns se permitem serem tocados. Outros não se permitem. O interessante é que Deus, olhando para esse texto, Deus não perde nenhum tipo de controle sobre a história. Há alguns homens que estão do lado de Saul, que ao tomarem ciência que Saul vai ser o rei, eles são tocados por Deus. Alguns eram homens sábios que poderiam lhe dar conselhos, eram os anciões das tribos. Outros homens eram pessoas capacitadas com a condição militar para que pudessem formar um exército, pessoas que isso é um dom. Eu me lembro que ao ingressar na segurança pública, alguns dos antigos cardeais da Polícia Civil diziam assim: ei menino, se você não tiver vocação, vai para casa, porque servir aos outros é um sacerdócio. E aqui você vai ser escorraçado, criticado, ofendido. Mas se você tiver isso no sangue, você não larga, porque isso aqui é como uma vocação. E Saul está agora com um grupo de homens, os quais se juntam a ele depois que sabem que ele é o homem que Deus permitiu e levantou. Mas tudo isso está acontecendo na vida de Saul por uma questão: é porque Deus estava no negócio.
Se Deus não estivesse no negócio, não haveria aceitação. Mas quando Deus está no negócio, guarde isso, irmãos. Quando Deus está no negócio, vai dar certo. Quando Deus está. Quando o poder e a orientação de Deus estão nos nossos projetos, não tem jeito de dar errado. Tudo pode parecer negativo, mas se Deus está no negócio, vai dar certo. Vai. Pode ter oração contrária, pode ter pessoas com inveja, com ciúme, com raiva, seja o que for. Se Deus está no negócio, aleluia, tudo vai dar certo. O projeto vai acontecer, a realização vai chegar, o sonho vai acontecer, porque Deus está no negócio. Mas todas as vezes que Deus não está no negócio, vai dar ruim, vai ficar ruim, vai ter sofrência lá na frente. A Bíblia diz que alguns do povo deram presentes a Saul como sinal de reverência ao rei. Esses homens que rodearam Saul eram homens que, ao praticar aquela atitude, eles estão em sinal de concordância, em sinal de reverência. Cada um trouxe um presente e entregou publicamente a Saul, dando meio que boas-vindas à nova etapa. E era um hábito do costume oriental, ao desejar, sinal de reverência, comparecer também perante esta cerimônia e praticar esse ato de presentear aquele que estaria no comando. Mas a Bíblia diz que da mesma maneira que alguns homens honraram, alguns foram maus. E diz a Bíblia que certos sujeitos indignos desprezaram Saul e não reconheceram nem o honraram por meio de presentes pessoais. Fizeram questão de chegar perto de todo mundo e vendo que a vontade de Deus, conforme eles pediram, aconteceu, não só não fizeram aquilo que era o costume da época, como foram além e ainda se expressaram dizendo o que pensavam de Saul e ainda disseram palavras para agredir Saul. Pense que Saul já não estava com vontade daquilo. Tem coisas que a gente faz não é porque a gente quer, porque Deus manda. Se alguém falar, bom, deixa isso aí para o supostamente mais santo, vai. Tem coisas que a gente tem que engolir, às vezes a gente engole a lagoa. A lagoa, não é o sapo. Às vezes a gente engole pessoas, não é porque a gente ama, não. É porque tem que engolir mesmo. Porque não gosta, é chato, não quer estar perto. A gente engole. Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Saul não queria aquilo. Não buscou aquilo. Ele não pegou uma placa e escolheu, estou aqui, viu, profeta? Não. Deus escolheu. Agora, para ficar ruim, um pouco pior, ele tem que conviver no dia da sua... Vou colocar um termo aqui, mas não é o que cabe. No dia da sua formatura, ou no dia do casamento, levanta alguém e faz questão de lançar uma coisa ruim contra o cara. E dizer, por acaso de Benjamim, sabe quem diz essas coisas? Provavelmente as pessoas que estavam descontentes, porque eles eram de tribos maiores, eles eram de clãs maiores. Como é que Deus escolhe o Zé da roça e não escolhe o filho da Maria da Tanta? Por que não escolheu eu? Por que não escolheu fulano? Tem respostas que nós não podemos dar aqui, com clareza não. Apenas podemos dizer, pergunta para Deus por quê. Já que algumas pessoas têm um entendimento mais afinado, pergunta para Deus, talvez Ele responda.
Porque tem coisas na vida que nós fazemos, não é por nossa vontade própria, é por força e amor à palavra de Deus. E ainda bem que assim fazemos, porque se não fizermos, também nós vamos penar. Este homem está num dia que era para ser um dia feliz. Algumas pessoas fazem questão de marcar aquele dia como um dia da humilhação. Fizeram isso com algumas pessoas na Bíblia. Vindo para cá, eu me lembrei de Jesus, que o próprio Natanael fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, e veio. E tem outros, que aos olhos de algumas pessoas não tinham nenhuma condição de estar lá. Só que Deus quis, eu repito, só que Deus quis. Eu repito pela terceira vez, só que Deus quis. Vai contender com Deus? Vai dar no quê? Aqueles homens estavam descontentes e fizeram questão de não dar presente e também de falar. É uma desonra clara, explícita, perto de quem estava. Só que essas palavras que eles falaram ali não ficaram restritas ali. No capítulo 11, nós vamos entender que teve gente que ficou sabendo o que falaram, mas não soube quem falou. No dia em que esses homens falaram essas coisas, você vê o que é uma pessoa controlada pelo Espírito. O Saul agora, falasse isso para Saul anos depois, para ver se estava em pé, mas nem que a vaca tussa, rapaz. O Saul de agora está crente. O Saul de agora está no óleo. Falasse isso para Saul 15 anos depois, para ver se você chegava em casa, para ver se sua mulher não ia ficar viúva. Você não falou? Então paga. Mas aqui é um homem que ainda está reto diante de Deus. Ele escutou aquilo, desceu seco e foi para casa. Tem coisas, irmãos, que só quem escuta é que sente a dor. Só quem foi ofendido sabe o que é. Eu posso contar para o Leandro, posso contar para o Giovanni, para a Jacira, mas a dor está em quem foi vítima. Saul vai para casa, já o primeiro dia dele, ele já sabe, tenho inimigos dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio território, eu já sei que eu não sou bem quisto. Um mês depois, exatamente um mês depois, acontece uma provocação. Saul, a Bíblia diz que ele, nesses 30 dias, ele se fez como surdo. Ouviu, ficou. Ele está lá arando a terra, os bois com seu pai. Interessante que ele é separado como rei, mas o povo pediu uma coisa fora do tempo, não tinha palácio. Ele está lá. E ele está voltando, e os hebreus e os homens do Oriente da época tinham uma maneira muito distintiva da nossa de manifestar tristeza. A gente vê isso nos filmes, né? É uma gritaria, é uma coisa assim. E Saul pega, e quando ele está vindo, ele: o que está acontecendo? Que todo mundo está assim. Aí as pessoas dizem para ele: olha, aconteceu a seguinte situação. Os homens de Jabes de Gileade, assim, assim, assado, essa provocação. E resumindo, se amanhã, ou nos dias que foram propostos, que eram 7 dias, o único jeito é, para a gente não morrer, entregar o olho direito de todo homem. Furar mesmo. Essa foi a proposta. Para não acabar com o povo, aqueles inimigos disseram: eu quero furo o olho direito de vocês. Por quê? Furando o olho direito de um homem numa situação de guerra fica muito mais limitado. Como é que alguém pode ter habilidade com a espada, embora seja possível casos à parte, mas sem a visão dos 2 olhos?
É muito mais difícil. Então você está sujeitando aquele que você domina. E essa foi a proposta. Eu vou furar o olho de todos os homens, e aí nós não invadimos, não quebramos nada, não matamos todo mundo, e vocês ficam nossos servos. Essa foi a proposta que aqueles homens fizeram. Aquele momento que aquela informação chegou para Saul, naquele momento em que aquele fato ficou claro para ele, Saul é tomado pelo Espírito de Deus, e uma revolta santa, e uma manifestação sobrenatural. Ele pega as juntas de boi que ele está cuidando, reparte elas e envia um recado. E o recado foi para todos: se a família não apoiar, assim se faça aos animais de todo aquele. Assim vai ser. A Bíblia diz que o temor veio na nação, porque Samuel estava com ele. Então a palavra de Saul, avalizada por Samuel, trouxe um temor sobre a nação. E o fato é que Saul mandou um recado para aquela parte que estava sendo amedrontada e afligida psicologicamente. Ele disse: amanhã, no momento mais alto do sol, isso é crente, vocês vão ver o livramento que Deus vai dar. Ele está falando algo que não aconteceu, mas que ele crê que vai acontecer. E a resposta, deem para eles. Aqueles homens então chegam e dão a resposta para a tribo, o povo inimigo, e diz: olha, nós vamos ceder o que vocês querem. E Deus dá a estratégia para Saul, que na madrugada, ele divide, como Gideão fez, os guerreiros que vão lutar com ele, divide em 3 grupos. Enquanto os seus inimigos estão esperando que ele faça isso na luz do dia, Saul de madrugada ataca aqueles homens, e quase todos os amonitas são mortos. Só não morreu quem fugiu. Os demais todos morreram. Interessante que o poderio militar dos amonitas versus israelenses ou os judeus, o dos amonitas era muito mais forte, mas prevaleceu o que Deus abençoou. E que seja assim também na sua vida. O que Deus abençoa está abençoado. O que Deus te entregar está entregue, é seu, em nome de Jesus. Não interessa se você é pequeno perto dos outros, receba isso na sua vida. Não interessa se as pessoas não acreditam em você. Não interessa se os seus vizinhos, seus parentes, colegas de faculdade, colegas de trabalho, seja quem for, não acreditam em você. E o que importa é o que Deus fará por você. É isso que resulta. E foi assim que aconteceu. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que aquela situação de 30 dias atrás, como é que fica agora? Como é que fica agora a bendita da língua que não cabe dentro da boca? Porque 30 dias atrás, alguém disse assim: é esse o cara que vai representar a gente? É este o homem que vai ser rei de Israel? Não concordo, não apoio e não vou ajudar. Não deram presentes e ainda deixaram bem claro o que eles pensavam. Tá certo. Tá certo. Falou, não falou? Ok. 30 dias depois, o ofendido virou herói. Vai enfiar a cara onde agora? Vai falar o que agora? Há 30 dias atrás, vocês fizeram questão de dizer quem era a minha família, que eu não era capaz, etc, etc e tal. 30 dias depois, Saul não olhou para o que aqueles homens disseram. Ele defendeu a nação. Há uma diferença. Há uma diferença de unção, de carnalidade. Ele faz o que tem que fazer. Cá para nós, irmãos. Cá para nós, ou cá para mim que não sou tão santo. Eu vou guerrear uma guerra por quem não me respeita?
para quem falou, para quem faz questão de deixar claro que é oposição, vou nada. Vou não. Na minha carnalidade eu não faço. Na minha carnalidade não. Mas por ser temente a Deus, a gente faz. E ainda bem, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Eu já vi nessa vida muita gente tendo que aprender com os filhos que vão nascer, que vão ser gerados, o que ele fez para o filho dos outros, o que ele falou de maldade para os outros. E não vi de fora só não, vi na igreja também. Porque ser pedra é fácil, ser vidraça é difícil. A igreja na face da terra tem escolha. Pastor, sim, eu sou a igreja. Eu posso escolher obedecer a Deus ou fazer do meu jeito. Eu posso escolher honrar a Deus ou desprezar a Deus. Eu posso escolher fazer o que tem que fazer ou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que este homem aqui, ele está agora, como diríamos aqui no Brasil, com a faca e o queijo na mão. Amém ou não? Chama para mim agora aqueles homens que falaram que a minha família era tudo um bando de orelha seca. Chama lá para mim aqueles caras que disseram que meu pai era o Zé Dendágua. Chama lá aqueles camaradas que no dia do aniversário da festa fizeram questão de ser arrogante, mal. Chama eles lá. Quero ter uma conversa com eles agora. Você já pensou como é que funcionaria o negócio? Mas aquele Saul, é uma pena que ele mudou. Porque naquele dia, quando ele acaba de receber aquela grande vitória que Deus trouxe para ele, as pessoas que estão perto de Saul, elas ficam revoltadas. Porque agora, não pode ser assim. Sabe, irmãos, a gente olha para esse fato bíblico, primeiro, e a gente vê que a vitória não vem pela nossa mão, a vitória vem pelo Senhor. A gente também vê que a unção de Saul não foi pelo seu mérito, mas foi porque Deus quis. Não tinha mérito, Deus que quis. A gente olha para o texto e vê que sempre existiu e vai existir pessoas que nos julgam, sejam pelos critérios mais diferentes, sempre haverá pessoas que nos julgam. Eu faria melhor, eu escolheria melhor, eu cantaria melhor, eu tocaria melhor, eu pregaria melhor. Talvez, mas Deus não quis você. Chupa que é de uva. Deus não quis. Reclama com Ele. Vai lá, sobe no monte, fica 30 dias de jejum e oração, reclama com Deus. O Senhor errou quando colocou aquela mulher, aquele homem, aquele isso, aquilo lá. Reclama com Deus. Pega todo o teu conhecimento, vai lá e reclama com Deus. Apresenta para Deus os teus argumentos. Porque eu olho para a Bíblia e vejo aqui que Saul não quis, mas Deus colocou. E tem coisas que Deus põe na mão da gente, não é porque a gente merece, é porque Deus quer. E o que eu faço com o dom que Deus me dá, eu também terei responsabilidades com o dom que Deus me dá. Eu vou ter que prestar contas daquilo que Deus me deu. Não foram as pessoas que Deus entregou o reino, foi para Saul. Eu sempre digo para Fernanda, e ela vai se lembrar dessa frase: cada situação que nos acontece favorável, eu sempre digo para ela: você sabe o que a gente planta e o que Deus faz.
Porque ficar em casa dormindo, reclamando, criticando, inventando assunto é fácil. Vai levantar cedo, vai trabalhar, vai estudar, vai orar, vai jejuar. Vai fazer o caminho primeiro. Se Deus assim quiser, assim vai. Eu olho para esse texto e eu vejo, meus irmãos, que quando nós paramos para dar respostas aos rejeitados, perde-se tempo em avançar. Meu pai, ele tinha um ditado que ele falava isso direto, mas direto, na minha adolescência. Ele falava assim: se você parar para descansar, você nunca vai alcançar quem nunca parou. Às vezes, nós caímos nas armadilhas porque não olhamos para a palavra, porque deixamos que a nossa carnalidade fala mais alto, porque nós deixamos que o nosso ego fala mais alto. Quem para ficar batendo boca com o rejeitado perde tempo. A Bíblia nos diz para não perder tempo com tolo, porque com tolo você vai perder seu tempo. Se Saul começa a arrumar uma guerra no primeiro dia da sua posse com aqueles homens que fazem isso, o reino perdia. Que Deus esta noite traga visão de reino para esta casa. Que Deus traga visão de reino para mim. Para mim, o anjo desta igreja. Que Deus me faça ouvir menos e fazer mais. E antes que alguém fale, não está acontecendo nada. Que Deus me dê visão de reino. Porque se Deus não der visão de reino, sabe o que a gente faz? Nhaca, bobagem. A gente pega a bênção que Deus dá e joga no lixo. Quantos que não sabem, mas que se continuarem desse jeito vão perder a esposa? Só ele não sabe. Quantas que não sabem, mas se continuar desse jeito, vai perder o marido. E depois vai chorar. Vai chorar. Quantos que estão desprezando o que Deus te deu para ficar perdendo tempo com aquilo que não constrói? Saul ouviu, e a Bíblia diz que ele ficou como o quê, irmão? Como? Surdo. Repete comigo. Como? Então ele escutou. Sim? Escutou. Você já pensou se Saul fosse da nossa família? Você já pensou se Saul vem e conta isso para nós lá em casa? Pega as armas lá. Pega o cabo de enxada. Pega a foice. Vamos lá agora. Vamos lá. Eu tenho um tio que uma vez vieram bater em mim na escola, uns 15 meninos. E eu saí correndo à casa da tia Luísa. Mas corri aquele dia, eu virei o africano ganhador do negócio lá. Mas cheguei em casa correndo, e tinha gente com canivete, aquelas coisas atrás de mim. Eu e uns meninos. Não era muito santo, mas... Eu me lembro que eu entrei na porta da casa da tia Luísa, assim, o portão, a grade abrir, e meu tio Rubio, ele fala meio gago. Ele falou: o que está acontecendo aí? Eu falei: os meninos estão aí. Tio. Eu lembro que meu tio pegou uns tamancão dessa altura, assim, saiu com os 2 tamancos para a rua. E pensa num tio que parecia que incorporou alguma coisa nele, que não tem para ninguém. Sabe, irmãos, dizem que quando a gente fica mais velho, a gente se torna semelhante ao vinho, que a gente fica melhor, fica maduro. A gente deveria também ser assim, como cristão. Por tudo que nós estamos passando no momento pandêmico, por tudo que o mundo está atravessando, a gente não deveria se esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. O Deus que abriu a porta ontem é o Deus que vai continuar abrindo a porta hoje, amanhã, depois de amanhã. O Deus que um dia chamou você é o Deus que vai sustentar você. O Deus que colocou você em tal situação é o Deus que vai continuar guardando a sua vida, a sua alma, as suas coisas. A Bíblia diz que Saul naquele dia se fez de surdo. Nem sempre o certo, o correto, é na hora que fala. A Bíblia diz que sábio é o homem que sabe se controlar no momento da sua ira.
E a Bíblia diz que Saul se fez como surdo. Ele não deu resposta àqueles homens que fizeram publicamente. Bom, aqui entre nós, né? Aqui entre nós que somos maduros, que somos já conhecedores da palavra. O ser humano sabe como deixar os outros tristes, sim ou não? Sim ou não? Sabe. Nós sabemos como ser desagradáveis quando a gente não quer ser agradável. Sabe? E mesmo sendo conhecedores da palavra. O apóstolo Paulo escreveu dizendo o seguinte, está contido: o bem que eu queria fazer, eu não faço, mas o mal que eu não queria, voluntariamente faço. Quando nós paramos para dar respostas a rejeitado, nós deixamos de avançar. Se Saul matasse aqueles homens naquele dia, marcaria o seu reino com um início ruim. Eu olho para o texto e vejo que aguardar em Deus a justiça sempre é a melhor decisão. Saul ficou calado, mas doeu. Sim ou não? Doeu. Lógico que doeu. Você acha que é gostoso ouvir as pessoas dizer: não gasta um tostão com isso aí, ó. Do meu bolso não sai nada. Não vou nem dar os parabéns, porque não merece. E muito menos gastar o meu dinheiro com isso. Saul levou isso. Nós aprendemos que a história, meus irmãos, é fria. Ela apenas transcreve aquilo que nós ditamos. A história é assim. A nossa biografia, não dá para chegar lá na frente e fazer assim, ó. Ei, dá para rasgar a página 498b? Não dá, está escrito. A passagem que nós vemos do rico e do Lázaro, o Senhor diz, o Abraão diz para o rico: eles têm a lei e os profetas, que os ouçam. Não dá para voltar por aquilo que passou. Não dá para apagar a coisa que já aconteceu. Mas o bom da história é que enquanto vivo nós estamos, nós podemos nos arrepender e sermos melhores. Pedir desculpa, pedir perdão. E não só pedir de boca, mas retomar, voltar para onde a gente não devia ter saído. E a Bíblia diz que Saul, ele naquele momento estava 100%. Ele não deu resposta, ele aguentou calado. Meu irmão, e Deus foi com ele. Mas eu preciso pontuar com você algo que, só para a gente lembrar aqui, que a gente também aprende com Saul, que tão prudente como começar bem, é a gente terminar bem também. Porque ele começou bem, mas o final da sua vida não foi bom. A pergunta aqui é essa: como é que ficam aqueles que não honraram Saul? Bom, primeiro, cada um é semeador de seu campo. Logo, cada um colhe aquilo que planta. Um dia, 30 dias atrás, vocês zombaram dele. 30 dias depois, ele venceu a guerra. Por todo mundo, inclusive por vocês. A gente olha para o texto e vê que Deus tem sempre razão nas suas decisões. Sim ou não? Por que a gente fala e faz diferente? Deus tem sempre razão nas suas decisões. Eu olho para o texto e vejo que a obra de Deus não para. Se eu participar, ela vai. Se eu não participar, ela vai do mesmo jeito. O que muda? Muda que eu não entrei para a história como alguém que participou ativamente, mas negativamente. Eu olho para o texto e vejo que não sabe. A gente olha para certas coisas e não tem aqui, como nesse texto, como é que ficaram os opositores depois daquele dia da vitória de Saul. Alguém aqui consegue imaginar? Porque é o que eu falo. A gente fala em público, xinga em público, tira a honra em público e vai para casa e dorme. 10 anos depois a gente esquece do que falou.
Mas quem leva um tapa no rosto, não esquece do tapa no rosto que levou. 30 dias atrás, aqueles homens que eram príncipes das outras tribos, fizeram algo que não deveriam ter feito. E agora? Agora, como é que vai ser? A Bíblia não diz como é que eles ficaram, mas a Bíblia diz o que Saul fez. Certas marcas em nossas vidas podem ser evitadas, meus irmãos. Cabe a nós escolhermos se queremos ou não queremos as ter. A gente vê no texto que acabou aquela batalha, e a primeira coisa que nós encontramos foram algumas pessoas que disseram assim: me dá nomes, eu quero os nomes das pessoas que falaram isso, isso e isso para Saul. E Saul disse, e ainda eles continuaram: vamos matar eles hoje. Pensa comigo, irmão. Esses camaradas não arrumaram? Arrumaram. Mas aquele dia Saul, ainda crente, disse assim: hoje não morre ninguém. A vitória é do Senhor. Hoje não vai morrer ninguém. A igreja de Cristo na terra está passando por aquilo que tem que passar. Não tem nada que está acontecendo na terra que a igreja não tinha que passar. E todos nós sabemos o que temos que fazer, como temos que nos comportar, posição que temos que tomar. A gente olha para o texto e há um provérbio muito dito no Oriente que diz assim: as caravanas passam e os cães ladram. Você já deve ter lido ela em várias versões, mas é a mesma coisa. Enquanto a carruagem está passando, os cães estão latindo. Estão latindo, mas a carruagem está passando. Ela vai que vai. Os cães continuam latindo e a carruagem passa. Se Saul tivesse, naquele dia, parado para discutir, parado para se justificar, parado para fazer isso, parado para fazer aquilo, ele tinha perdido o tempo. Mas ele soube, mesmo não querendo, que Deus o levantou naquele dia como rei de Israel. E enquanto os cães ladram e a caravana passa, muita gente às vezes esquece e fica parando, perdendo tempo com aquilo que não tem mérito, com aquilo que não tem valor. Enquanto os homens desprezaram Saul, Saul continuou rei. Enquanto os homens falaram que não respeitavam, Deus levantou pessoas que respeitavam Saul. Enquanto algumas pessoas não presentearam Saul, Deus levantou, porque está desse jeito, o Espírito de Deus os tocou. Deus levantou pessoas que honraram Saul. Eu repito, não estou fazendo apologia do Saul caído, mas do Saul que começou bem. Tomara tivesse terminado bem. Nós olhamos para o texto sagrado e vemos um homem que sabe que foi Deus quem levantou ele. A pergunta para terminarmos esta noite: você sabe quem te levantou? Você sabe quem pagou o preço por você? Você sabe muito bem quem é que entregou o seu único filho para morrer por você? Deixa que falem. Deixe que resmunguem. Deixe que façam o que quiserem que façam. Mantenha o seu foco naquilo que Deus colocou para você. Irmãos, eu olho para esse texto e eu olho e vejo que nem Jesus, nem alguns apóstolos, nem sacerdotes, nem reis, nem pastores da igreja primitiva, às vezes nem os pais dentro de casa são unânimes. Mas não é porque nós não somos unânimes que nós vamos abrir mão daquilo que é nosso, daquilo que tem que ser feito. Não se esqueça, meus irmãos, que a igreja está passando pela face da terra.
A igreja não ficará. A igreja vai subir. Muitas das vezes nós perdemos mais tempo com aquilo que não constrói. E ficamos remoendo, e não conquistamos, não crescemos, não avançamos, não somos felizes, não vivemos, porque ficamos guardando aquilo que um dia fizeram para nós. Irmãos, de tristeza também se morre. Deus não nos chamou para sermos tristes. Deus nos chamou para sermos vivos e termos vida eterna. Não fique parado. Não gaste seu tempo com improdutivos. Não gaste seu tempo com rejeitados. Não gaste seu tempo com invejosos. Vai orar mais. Se envolve mais. Busque mais. E deixa Deus justificar você, meu irmão. Deixa Deus mostrar que Ele é Deus na sua vida, meu irmão. Pastor, mas fizeram uma injustiça aqui. Você acha que Deus não vê as injustiças? Deus vê. Mas deixa Deus te levar e mostrar para todo mundo. E fazer assim, ó. Assim se faz o homem cujo qual Deus quer honrar. Entrega. Não fica preso no que falaram. Não fica preso no que disseram. Não fique preso no que você está escutando. Meu irmão, você tem 2 ouvidos, graças a Deus que você escuta. Mas você também vai ver o que Deus fará na sua vida. Se tem uma coisa que incomoda rejeitado, é ver aquele que ele tinha raiva, Deus colocando lá em cima. É assim que Deus faz. Quem olha para você hoje, quem olha para esta igreja hoje, quem olha para a sua família hoje, quem olha para você hoje, talvez faça assim, ó. Dá licença, tem mais o que fazer. O tempo é de Deus. Algumas coisas demoram anos, outras nem sempre. 30 dias depois, quem não deu presente e quem falou mal, eu não sei como é que esses caras estavam. Se tivesse Mosec na hora, devia estar tomando Imosec, porque devia estar uma diarreia aqui dentro. Porque fizeram questão de deixar claro, eu não sou um com você. Eu não concordo com você. Beleza. Só que 30 dias depois, não foi Saul quem quis, os outros que quiseram. Dá o nome que a gente quer matar ele. Vamos matar todos, Saul disse, não vai matar ninguém. Que Deus nos conserve com um coração puro assim. Que Deus nos conserve com um coração, para que quando algumas coisas chegarem em nossas mãos, a gente não dê o troco. Porque isso é pecado. Isso é pecado. Que Deus nos conserve com um coração cheio de graça. Cheio de graça. Que Deus nos livre de sermos filhos de Belial, sem valor. Que Deus nos livre de sermos pessoas que conhecem, mas não vivem. Que Deus nos livre de Deus ter que eleger outras pessoas porque a gente não muda, a gente não quer mudar. Porque enquanto eu acho que eu detenho, que eu faço, se eu não for lá não vai dar certo. Se eu não botar a mão ninguém faz. Se eu não tocar ninguém toca. Se eu não ligar ninguém liga. Se eu não pregar ninguém prega. Se o que, irmãos? Se o que? Ninguém é dono da vida. O dono da vida é Jesus. E eu olho para o texto e vejo que enquanto os cães ladram, a caravana passa. Vocês falaram mal, mas Saul tocou a vida. Toca a vida, irmão. Toca a vida. Está orando pouco? Ore mais. Vai em frente. Pastor, mas está doendo demais, eu não estou aguentando mais, está falando demais, aquele negócio está me incomodando. Irmão, você acha que Deus não sabe o que falam da gente? Você acha que Deus não sabe as injustiças? Você sabe que Deus não sabe que fazer a obra dele é difícil? Faça.
Faça e deleita-te no Senhor. Descansa no Senhor. Só faz aquilo que tem que ser feito. Não abra a boca para murmurar, para criticar. Faça o que tem que fazer. Onde é que tem que fazer? Aqui, vou fazer aqui. Aqueles mesmos homens, 30 dias atrás, fizeram questão de pontuar desonra. E 30 dias depois, se não é, olha bem, 30 dias atrás, eles abriram a boca para falar daquele homem. 30 dias depois, aquele homem que eles falaram mal é que fala, não, deixa eles viver. Que coisa, não? Como que a vida é, não é? Da onde eu venho, de 31 anos de caserna, diz assim, que a vida é uma gangorra. Eu tenho que tomar cuidado. Hoje eu posso estar em cima, mas amanhã eu posso estar embaixo. Eu tenho que tomar cuidado. Porque hoje eu faço, mas eu tenho que tomar cuidado com os meus netos, com os meus filhos. O que eu estou semeando? O que eu estou semeando? A coisa mais difícil, desagradável na vida é a gente olhar um dia no futuro e saber que aquilo que estão fazendo com os nossos descendentes foi o que eu fiz lá atrás. Por isso, meu irmão, ser crente independe do tempo, independe da circunstância, independe do que falem. Faça, seja o que Deus quer que você seja. Ninguém vai ir para o céu por ser bispo, apóstolo, pastor, diácono, presbítero, mestre na transmissão, cooperador, cozinheiro, borracheiro. A gente vai por aquilo que o Senhor Jesus entregou lá na cruz, Ele a si próprio como Cordeiro de Deus, e todo aquele que se apessoa de Jesus, que vive com Jesus, que se submete a Jesus, pega o seu fardo. Jesus não prometeu para ninguém, pega a tua cruz, vem comigo e vai na ala 14 do apartamento 20, pega 20 barras de ouro. Não, Ele não prometeu isso. Ele só disse assim, pega a tua cruz e siga-me. Deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas criticarem. Irmão, você já reparou que se você tem dinheiro, você é criticado. Se você não tem, você é criticado. Se você anda com o cabelo ruim, você é criticado. Se você capricha no cabelo, você é criticado. Se você vem com a mesma roupa, você é criticado. Se você vem com roupa nova, você é criticado. Então, dá licença. Não é você que trabalha? Não é você que se dedica? Não é você que é fiel com Deus? Então deixa que cada um colha aquilo que planta. E que Deus julgue a cada um pelas suas palavras. Eu tenho medo dessas coisas, irmãos. Pregando para uma igreja madura, eu tenho medo dessas coisas que se falam às escondidas e nas ocultas. Eu tenho medo do que eu falo, porque a Bíblia diz que eu vou ter que dar conta das minhas palavras. Se eu for ficar olhando para o que as pessoas falam, porque o mundo está falando, porque o candidato tal a presidente falou que vai fazer, porque o outro diz que vai fazer, enquanto eles falam, a igreja caminha sobre a face da terra. A igreja ora, a igreja prega, a igreja evangeliza, a igreja dizima, a igreja oferta. A igreja do passado foi perseguida, a igreja lá no Antigo Testamento tentaram acabar com ela. Israel foi levado dentro do Egito, Faraó quis acabar com ela, a igreja saiu de lá muito mais vitoriosa, através do povo de Deus, o povo israelita. Entraram de um jeito, saíram com mais coisa. Quando tentaram matar, Nero tacou fogo em Roma, achou que acabou com os cristãos. Pelo contrário, mais gente se converteu. Eu conheço histórias aqui de pastores amigos meus, que nesse tempo de pandemia é o tempo que mais pessoas desviadas voltaram para Jesus, porque eles não se calaram. É cansativo, é enfadonho, mas é lá no céu que nós vamos receber o nosso galardão, meus irmãos. Por isso que a gente faz o que tem que fazer. Escute bem, não gaste tempo com quem Deus não colocou no lugar, porque se Deus quisesse colocar, colocava. Deus tem a hora certa para dizer, chama, põe, faz, é agora, tira. O homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Eu termino essa palavra, Aguinaldo, dizendo uma coisa séria para vocês. O que nós vivemos hoje não é o fim. Deus